Muita gente na rede social me perguntando, poxa, mas essa notícia surgindo justamente agora, vocês querem tumultuar o ambiente do Flamengo e tudo mais. Primeiro, deixar claro que a gente não escolhe o momento de dar a notícia, né? A notícia acontece, a gente não pode guardar para depois do jogo de quinta-feira do Flamengo, mas a informação que a gente tem é essa apuração dos canais ESPN. O Jorge Jesus já deixa mais claro ali a pessoas próximas que gostaria até de retornar ao Flamengo caso ele saia do Benfica. A situação está muito complicada para ele lá em Portugal. Sempre bom deixar claro, não foi o Flamengo que foi procurar sondar o Jorge Jesus, ele que antes estava irredutível, que ia permanecer sempre no Benfica, mesmo cumprindo o seu contrato, já vê com bons olhos a possibilidade de retornar ao Brasil. Isso mexe muito com a torcida, mexe com dirigentes, afinal, treinador muito vencedor com a camisa do Flamengo, 5 títulos e 4 derrotas naquela passagem de mais de um ano. Mas a gente tem sempre que ressaltar, há um técnico no comando do Flamengo, o técnico Rogério Ceni, pode ser campeão na próxima quinta-feira, então a gente está destacando que é essa possibilidade que o Jorge Jesus já está observando ali nos bastidores. Se tiver uma brecha, ele até gostaria de voltar ao Flamengo, algo que antes ele não pensava. E aí ele teria que pedir demissão do Benfica, o Benfica abriria a mão do Jorge Jesus sem nenhum tipo de problema, só que aí ele também teria que abrir mão dos valores que ele teria a receber. Demiti-lo, o Benfica não deve demiti-lo, porque ele custaria cerca de 20 milhões de euros, uma não está nem um pouco confortável com tudo que está acontecendo. 15 pontos do primeiro colocado do campeonato português. O Flamengo agora está mais a cavaleiro. Tem o Rogério Ceni na quinta-feira, que pode ser o campeão. Muito se falava de saída do Rogério Ceni, mesmo sendo campeão. Não me parece ser o caso nesse sentido, por vontade do Flamengo e, obviamente, do próprio treinador. O trabalho evoluiu nessa reta final de Campeonato Brasileiro e, além disso, o Flamengo jogou todo o seu dinheirinho no cofrinho ali que ele tinha para comprar o Pedro, garantir o Pedro junto à Fiorentina. Então ele não tem mais como fazer o mesmo contrato com o Jorge Jesus como ele fez no último ano. 3 milhões e meio de euros, cerca de 23 milhões de reais. Então, se por acaso o Rogério Ceni não continuar no Flamengo e o Jorge Jesus de fato sair do Benfica e mostrar esse desejo de voltar ao Brasil, ele teria que se readequar financeiramente. Já disse a pessoas próximas que poderia até sim se readequar nesse sentido. Na última semana, ele foi procurado pelo Atlético Mineiro para, de repente, assumir o Galo aí, que agora saiu o Sampaoli, mas ele negou, disse que a prioridade no Brasil é sim o Flamengo. Então é um bastidor que vai esquentando aí, o Flamengo completamente blindado, né, Glaucia? Porque tem até esse problema aí a decisão na quinta-feira, então ninguém quer se movimentar muito, mas o Flamengo sabe, já está ali nos bastidores, entende que veio esse sinalzinho de fumaça de lá, que antes era irredutível, não tinha essa possibilidade. Então a gente tem que mais aguardar mesmo, a notícia está aí, está dada, e aí agora a gente fica mais na expectativa do que vai acontecer, com todo o respeito que a gente tem ao Rogério Ceni, atualmente técnico do Flamengo. Pedro, só para deixar claro para o fã de esportes, para o torcedor do Flamengo, para os amigos e amigas que nos assistem aqui no Sport Center. Então, para resumir, não foi o Flamengo que procurou o Jorge Jesus, mas o Jorge Jesus, em uma fase no Benfica, confidenciou ou disse a pessoas próximas que teria vontade ou gostaria de voltar ao Flamengo. É isso? Exatamente isso, Abel. Ele já cogita essa possibilidade sim de voltar ao Flamengo, algo que ele não pensava nisso anteriormente, não tinha a menor hipótese na cabeça dele, mas tudo deu tão errado, está dando tão errado no Benfica, que agora de fato ele cogita a possibilidade de retomar essa carreira aqui no futebol brasileiro, para retomar no futebol brasileiro no Flamengo, onde ele já conhece jogadores, dirigentes, e no fim do ano tem eleições presidenciais no Flamengo. Imagina o peso que teria o retorno de Jorge Jesus para o atual presidente Rodolfo Landim, ou o peso que ele teria a favor de uma oposição, por exemplo, perdendo o Jorge Jesus para outro clube brasileiro, por exemplo, ou sul-americano, se fosse o caso. Então, é uma situação muito difícil mesmo, a gente vai ficar acompanhando de pertinho. A notícia chegou, a gente dá a notícia e depois a gente acompanha. Não é para tumultuar, para bagunçar o ambiente do Flamengo às vésperas de uma decisão. Ela chegou agora, a gente transmite agora para o fã de esporte. E a gente sabe que o torcedor do Flamengo está ansioso, esperançoso por essa vitória na quinta-feira.